Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, nós temos uma satisfação muito grande de receber, aqui no estúdio da TV Cine Ares, o escritor e professor Anaximandro Amorim. Ele é de Vitória, um ativista do incentivo à leitura, do incentivo à literatura no Estado. Anaximandro, você sabe que é um prazer, né? A gente vem conversando já há algum tempo, Facebook, telefone, estivemos juntos em Vitória há um tempo atrás. Eu queria começar essa conversa com você falar um pouco da sua vida, né? E particularmente como é que você, o que te levou a começar a escrever, por gentileza. Obrigado. Em primeiro lugar, o prazer é todo meu. Realmente demorou, mas conseguimos estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa que incentiva a literatura, os autores e a leitura. Falando a respeito de leitura, justamente, eu comecei minha carreira de escritor muito cedo, com 15 anos de idade. Lancei um livro de poesia chamado Brasil de Ontem, Hoje e Sempre, em 94, na Feira do Livro de 94, em Vitória. E meus pais foram meus grandes incentivadores. Eu tenho a sorte de contar com pais que são leitores contumazes e lá em casa tem uma biblioteca bastante grande, de maneira que o livro sempre foi muito natural na minha vida. Então, da leitura para a escrita foi um pulo. E assim comecei minha carreira oficialmente de escritor aos 15 anos, quer dizer, bastante jovem, e eu chego agora com 7 livros autorais lançados, além de trabalhos em antologias, em obras de referência, dentro desses 22 anos agora, que vou fazer agora em maio, né, de carreira literária. Assisti recentemente, nós até ajudamos a divulgar aqui na página do nosso projeto, você fez um discurso na Assembleia Legislativa ou foi na Câmara Municipal de Vitória? Na Câmara Municipal de Vitória. Municipal, defendendo uma maior valorização do escritor capixaba. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta sua. Essa proposta, ela foi a convite, pode falar o nome da pessoa? Claro. Foi o vereador Vinícius Simões, do PPS, lá de Vitória. É um projeto na Câmara dos Vereadores chamado Tribuna Livre, em que o cidadão é convidado a se manifestar, e eu, obviamente, como sou uma pessoa que não apenas escreve, mas também milita nesse lado da literatura e da cultura, eu expus isso, fiz um discurso e expus a importância do escritor e a importância do escritor do Estado. Não é? O dito escritor capixaba, que na verdade, na minha opinião, é um escritor brasileiro, né? E eu sou brasileiro que ele é radicado ou nascido no Espírito Santo e que merece visibilidade e a mesma credibilidade que é dada aos autores nacionais e também internacionais, porque a gente sabe que hoje em dia a literatura sofre uma crise muito grande. Eu né? sei. Você vê nas livrarias mais autores de fora, não é? Do que autores nacionais, e os autores ditos locais, se é que existe autor local, na minha opinião todos nós somos brasileiros, todos nós somos dignos de crédito da mesma forma, é mais difícil ainda, né? É mais complicado ainda. Então, por isso que eu digo que iniciativas como o seu programa, iniciativas públicas também, que são muito importantes, eu falo que não é, e isso eu falei no discurso, não é passar o pires. Na verdade, o Estado tem um dever também de ajudar e de fomentar a cultura, e o escritor, ele vem a reboque, ele vem dentro desse estado de coisas. O acesso à leitura, o acesso ao livro, é um direito do cidadão, né, Anaximandro? É disso que você está falando. É um direito do cidadão e é uma pena porque o livro é caro. A maioria das escolas não conta com bibliotecário. Às vezes você tem até bibliotecas bem montadas, né? E o próprio professor também, você também é professor, eu sou professor, ele tem que fazer um pouco meia-culpa. Infelizmente, muitas vezes o professor, ele não é levado a esse incentivo da leitura. Eu até costumo dizer isso. Quando eu era criança, eu me lembro que a biblioteca era o lugar do castigo. Então, a professora falava assim, tá de castigo, vai para a biblioteca. Exatamente. Não é? E a biblioteca não é o lugar de castigo, é o lugar da descoberta, é o lugar do prazer. O livro não pode ser lido por obrigação. Não pode ser lido por obrigação. Ou como uma penalização. Né? Como uma penalização. E outra coisa, o livro tem que ser melhor explorado. Eu adoro Machado de Assis, mas eu li Memórias Póstumas há pouco tempo, porque eu tive maturidade para ler esse livro. Uma criança não tem maturidade para ler um livro como esse. Então, quer dizer, é adequar o livro à criança e adequar o professor, não é, a essa coisa do incentivo à literatura, do incentivo à leitura, tão necessário para os dias de hoje. Anaximandro, antes de falar dos livros que você trouxe, né, nós operamos aqui normalmente em 3 frentes, né?
o programa Sim para a Literatura, ele é originário do projeto Prazer da Leitura que nós desenvolvemos aqui em Linhares e região, que você já conhecia, Sim. Né? Você já conhece. Nós trabalhamos em 3 frentes: incentivar a leitura no ambiente da família, incentivar a leitura no ambiente da escola e desenvolver ações para que o livro chegue mais próximo das pessoas. Eu costumo dizer do cidadão comum, né? É preciso formar professores leitores para formar alunos leitores? Sim. É fundamental? É fundamental. E é interessante, eu li recentemente um fenômeno que me espantou. Por exemplo, na área de letras, né, e os professores de língua portuguesa, na minha opinião, eles são fundamentais nesse estado de coisa. Professores dentre os universo de 100%, só 30% liam. Dentro do métier de professor de literatura, professor de letras, perdão, né? Que aí dá a parte de literatura e a parte de gramática e linguística, enfim. E isso é muito triste, porque você tem um formador que não forma. Então, realmente, o formador precisa ser formado, não é? Para que essa cadeia chegue até o que você chama de leitor comum, que é a última ponta, que é aquela pessoa que vai precisar realmente de alguém para dar um guia, o estímulo. Porque ler um livro realmente é um ato complexo. Você precisa saber quem é aquele autor, de onde ele veio, do que o livro está falando. Ler um livro não é pegar como ler um jornal, não é? Livro tem toda uma gama de coisas por trás, o momento histórico da escrita daquele livro, quem foi aquele autor, qual eram as influências desse autor, se era um autor até politizado, se não era, enfim. Tudo isso tem a ver com o ato de leitura. Então, se você não tem um formador para formar, esse cidadão, como é que você vai ter um incentivo à leitura? E isso passa pela formação de formadores, com certeza. Se o nosso aluno, nós já temos um percentual significativo dos nossos alunos que não lê, por fatores vários, inclusive por não ter recebido influência no ambiente familiar, né? Aí você encontra o aluno que não lê, ele chega na escola e o professor também não lê. E parte desses nossos alunos, eles serão professores no futuro. Você percebe o problema? Sim, né? Sim, é uma espiral do fracasso. É uma espiral do fracasso. E aí você tem o quê? Um déficit dentro do próprio métier. E o que é mais triste, dentro das próprias licenciaturas, que são os cursos de formação de professores, a maioria dos alunos não quer ir para o magistério, não quer ir para a sala de aula. E isso é óbvio, você tem uma profissão... Perdeu a atratividade. Claro, desvalorizada, salários muito baixos, condições de trabalho completamente precárias. Você tem professores que correm risco em determinadas escolas. Então, para que você quer entrar numa sala de aula, para que assumir o magistério? E outra coisa que é muito importante, a gente tem que tirar da cabeça que magistério é uma missão, magistério é uma profissão que precisa ser valorizada, precisa ganhar o seu devido valor e precisa ser muito bem valorizada, porque você está trabalhando com material humano e você pode destruir um ser humano. Isso é que é o mais importante, na minha opinião. O professor, além de tudo, é responsável pela formação da cidadania, do cidadão. Com certeza. E, além do respeito das autoridades legalmente constituídas, o professor precisa ser respeitado pela família também. Pela família, né? Pela sociedade. Pelos outros grupos, né? Lógico. Ô, Anaximandro, vamos falar um pouco dos livros que você trouxe. A Máquina do Tempo e Outras Histórias. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho seu. Se você quiser citar algo dos seus outros livros, tá? Eu queria que você ficasse à vontade. Bom, foi como eu falei, eu tenho 7 obras, né? Essa que é a penúltima então lançada, não é? Esse livro é um apanhado de crônicas e contos. Muitos anos atrás eu comecei com um blog. E esse blog acabou se tornando uma página. E nessa página eu faço um exercício pessoal de prosa, que é lançar crônicas e contos, né, de 15 em 15 dias. Isso me mantém escrevendo e mantém o meu público lendo, né, lendo os meus textos. E aí resolvi, com uma forma de digamos assim, oficializar esse ciclo, não é? Lançar esse livro. E esse livro aqui, ele marcou os 20 anos de carreira literária. Eu comecei em 94, esse livro foi lançado em 2014. Então, foram 20 anos de literatura. Fechou um ciclo. Então, esse é A Máquina do Tempo e Outras Histórias, da editora Pedregulho. E aí, o trabalho mais recente, se me permite? Ok, claro. É este aqui, que é o livro A Vida Depois da Luz. Esse livro é um outro ciclo que se abre. Por quê? Porque este livro foi lançado no Brasil inteiro. Então,
Inclusive também em Moçambique e Angola teve repercussão. Porque essa editora é uma editora portuguesa, editora Leia, uma editora portuguesa. É um livro de memórias. Em 2009, no dia 7 de setembro de 2009, eu sofri um acidente de carro muito grave na BR-101, indo para Santa Teresa. E eu tive uma experiência de quase morte, mesmo. Daquela de ver túnel, né, ver corredor, tudo mais. E eu coloquei essas memórias em livro. E esse livro está sendo um grande sucesso até de vendas, porque as pessoas se interessam pelo tema. Não é um livro de autoajuda, é um livro de memórias, é claro, né? Mas traz uma mensagem. Serve como referência. Serve como referência, não é? E o mais importante colocar aqui até para os telespectadores, que é a primeira vez em 7 anos, o acidente completou 7 anos, dia 7 de setembro do ano passado, que eu pego uma estrada e venho... De Vitória a Linhares. De Vitória, peguei uma estrada. Sozinho. Sozinho, de carro, superando os traumas, e que coisa bonita, né? Em prol da literatura. Tinha que ser, né? No caso de um escritor, em prol da literatura. Isso vai marcar a nossa edição aqui do programa Sim para a Literatura. Isso mesmo. E então é esse livro, A Vida Depois da Luz, da editora Leia, que foi lançado no Brasil inteiro. Anaximandro, para a gente encerrar esse encontro aqui, qual a importância da leitura na sua vida? A leitura da minha vida, ela é tudo, ela é fundamental, porque eu sou um indivíduo que vive lendo. Eu leio um livro atrás do outro. E antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Eu sou um leitor, eu preciso ler. E o que eu falo para as pessoas, eu costumo dar muita palestra, falar com escolas, né, estudantes, leiam, porque quem lê, abre a cabeça. Literatura, não só o técnico, o livro literário, enfim, a leitura, né, de um modo geral, ela é responsável pela transformação do indivíduo e, no final das contas, ela é cidadania. Por isso que ler é um ato perigoso, por isso que não se estimula a leitura, porque a pessoa que lê, ela é perigosa, porque ela consegue ter opinião própria. Ninguém quer pessoas com opinião. Por isso é que a leitura é tão importante, para a gente adquirir opinião, para não ser passado para trás. Leitura é fundamental para? Leitura é fundamental para a vida. É uma questão de sobrevivência e de vivência. É uma questão de cidadania. De cidadania. De cidadania. Leia, pessoal, porque a leitura liberta a gente. E você pode viajar lendo um livro. Você pode ir para vários países, conhecer várias culturas, lendo apenas um livro. Isso não é clichê, não, isso é realidade. Quero agradecer você ter vindo aqui, né? Esse momento histórico de você sair de Vitória sozinho, né? Sozinho de carro. E vir aqui para o programa Sim para a Literatura. Você pode fazer suas considerações finais, Anaximandro. Bom, eu queria agradecer o seu convite, Pereira, ao canal, por manter um programa como esse. A gente sabe que são espaços que são difíceis, são restritos, e eu acho que é uma iniciativa muito bonita de vocês, de manter um programa voltado para o escritor, para a literatura e para o incentivo à leitura, que é fundamental. Queria deixar um convite, minha homepage, para quem quiser acompanhar meu trabalho um pouquinho mais de perto, é o www.anaximandroamorim, tudo junto, Anaximandro com X, Amorim com M de Maria no final, .com.br. Vai ser um prazer ter você como meu leitor, como meu amigo, também estou nas redes sociais fazendo esse trabalho, e aquela história, o programa não acaba aqui, a conversa não acaba aqui, ela continua. Eu tenho certeza disso. Nós encerramos mais essa edição do programa Sim para a Literatura. Para que você tenha acesso às edições anteriores do programa, acesse o nosso canal do YouTube. Entre em contato com o programa Sim para a Literatura através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.